Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a encontrar a felicidade no seu casamento. E a gente vai falar hoje sobre organização da casa. Então, o nosso maior desafio como profissional, mãe, esposa, dona de casa é encontrar tempo para poder manter a casa organizada e também dar conta de todo o resto. Eu diria que é um dos maiores desafios que a gente tem, assim, como mãe, como mulher, como esposa, é conseguir conciliar tudo e manter a casa organizada, né? Conseguir fazer essa dupla jornada. E assim, por que é importante a gente manter a nossa casa organizada? Principalmente no casamento. Porque quando você mantém o seu lar organizado, você otimiza seu tempo e aí você consegue dedicar mais tempo para si. Deixa eu ver aqui, se tá conseguindo. Assim, agora melhorou. Primeira live a gente nunca esquece. Então vamos lá. Então o que acontece? Quando você mantém sua casa organizada, você consegue dedicar esse tempo para si e você consegue usar esse tempo que antes você ficava procurando as coisas, você consegue usar para se relacionar melhor com seu marido, você consegue usar para se sentir bem consigo mesma. Então, o que acontece? Quando você faz isso, o seu diálogo com seu marido, ele flui com mais tranquilidade, porque você tira um dos fatores de briga. Porque quando você tem uma casa bagunçada, uma casa desorganizada, você começa a brigar por coisas que, onde você deixou, onde você colocou tal coisa. Então, quando você tira esse fator de briga, você consegue ter uma relação melhor com seu marido. Então, a casa organizada, ela contribui para isso também. E aí você deixa de ter aquele negócio de um ficar acusando o outro, sabe? Então, esse é um dos fatores. Outro fator também que ajuda você a ter sua casa organizada é você ter um ambiente organizado que permita que vocês sentem no sofá, sabe? Que vocês consigam relaxar juntos. Então, quando você tem uma casa bagunçada, você mal tem tempo para sentar no sofá. E se você senta, aí você fica meio incomodada com a bagunça, você fica incomodada porque seu filho tá no meio da bagunça. Então, por isso que é importante. Esse ambiente desorganizado, ele gera estresse, né? Ele leva a briga, leva a discussão desnecessária. Então, hoje eu vou dar aqui para vocês algumas noções estratégicas para otimizar o tempo, né, de organização da casa e colher os frutos no seu casamento. O que acontece? Primeira coisa que eu queria falar para vocês. As pessoas confundem organização com faxina. Não sei se você faz essa confusão, mas assim, a faxina, ela é para ser feita uma vez por semana ou a cada 15 dias. Já a organização é diferente. A organização é como se você tivesse que dar atenção para isso todos os dias. Então tem essa diferença entre faxina e desorganização. E eu recomendo assim fortemente que você tenha uma pessoa para te ajudar na faxina da casa, na lavagem das roupas, então tudo que não diz respeito à desorganização, porque assim você consegue se dedicar a manter sua casa organizada, entendeu? Você já teve a sensação, assim, para quem faz faxina, né? Você já teve a sensação de fazer a faxina um dia inteiro, ficar um dia inteiro limpando a sua casa, né? Lavando, passando, limpando o banheiro, tudo. E aí, no outro dia, você vê que a casa tá toda bagunçada e você fala, caramba, mas eu fiquei ontem limpando o dia inteiro e a casa já tá assim? Se você tem essa sensação, é porque você confunde organização com faxina. A faxina é a cada 15 dias e a organização é todo dia, entendeu? Então, o que é a organização de fato, então, já que tem essa confusão? A organização é quando você mantém a sua casa organizada de maneira que a sua rotina ela seja facilitada. Então, isso envolve tanto organização de armário, organização de brinquedo dos seus filhos e também a organização alimentar. Tudo isso faz parte da organização. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Inclusive, uma curiosidade. Tem os pesquisadores da Universidade da Austrália,
descobriram que um ambiente organizado, ele leva as pessoas a comerem menos, vocês acreditam? Por quê? Porque quando você tem uma casa organizada, quando você faz uma organização alimentar, você não fica naquela ansiedade de, você tá com fome, você precisa comer alguma coisa, só que ainda você tem que preparar. Então, quando você faz essa organização alimentar, você já tem tudo planejado, tudo organizado, para conseguir dar conta de fazer a sua alimentação regrada e não ficar pegando qualquer coisinha ali no armário, entendeu? E os pesquisadores, foi isso que eles justamente concluíram, que quando você tem essa organização, você consegue evitar comer muito, porque você tem tudo estabelecido, tudo organizado. E quais são os prejuízos da desorganização? Porque é importante a gente saber o que um ambiente desorganizado ele pode causar na nossa vida. Então, tem um psiquiatra que ele chama Murilo Lobato. Ele fala assim, se você está com a mente desorganizada, ela reflete no ambiente desorganizado. Ou seja, o seu ambiente, ele reflete quem você é. Então, dificilmente uma pessoa que tem a casa bagunçada, ela tem a mente organizada. É como se a sua casa, ela refletisse, o seu ambiente, a sua organização ali externa, refletisse como você lida com as coisas internamente. Foi isso que esse psiquiatra quis dizer. E outro prejuízo da desorganização são os sintomas emocionais gerados pela bagunça. Eu fiz uma série de pesquisas assim para saber quais são os transtornos que a desorganização causa. E tem muitos estudos falando que a desorganização, ela pode trazer, como ela traz o estresse, ela gera ansiedade e pode até gerar depressão. Então, olha como é grave, né? E tem uma especialista em terapia familiar sistêmica, ela chama Lisa Clarity. O que ela concluiu lá no estudo que ela fez? Que a desorganização, quando ela não é mais percebida, ela se torna uma doença. Porque é como se você se acostumasse a estar no meio da bagunça, entende? E quando você se acostuma a estar no meio da bagunça, você se acostuma com qualquer coisa ruim que venha na sua vida. É como se você acostumasse com sentimentos ruins, como se você se acostumasse com um trabalho ruim. Você acaba se acostumando com as coisas ruins que vão se instalando na sua vida, entendeu? Então foi isso que ela concluiu. Outro prejuízo da desorganização é o sintoma financeiro. Por quê? O que acontece? Um exemplo da alimentação. Quando você não sabe organizar a sua alimentação, você deixa alimento estragando, você deixa alimento vencer, você deixa as coisinhas lá no canto do armário, né? Quem nunca não aconteceu isso? Principalmente as coisas que vencem mais rápido aí. Ou uma verdura que estraga rápido. E se você computasse tudo isso, colocasse ali no papel para ver o tanto que você gasta com isso? E quando, por exemplo, você tem algum material do seu filho que você sabe que você tem em casa, é alguma coisa que ele precisa levar para a escola, só que no meio da bagunça ali você não acha, você não tem tempo de ficar procurando, você vai comprar outro só para a criança não ficar sem. Isso acontece também. Então, se você colocar tudo isso no papel, você vai ver que você também tem um prejuízo financeiro por conta da desorganização. Ainda sobre prejuízos, uma outra coisa que acontece também é o seu desgaste em si. Porque quando você está num ambiente, numa casa desorganizada, você não consegue usufruir do seu lar. É como se você estivesse sempre com as coisas inacabadas, sabe? Como se você não conseguisse sentar no sofá e relaxar, porque você está sempre com a bagunça ali. Então, esse é um dos prejuízos. E comigo acontecia isso também. Como que funcionava aqui em casa? O Pedro, antes do Pedro nascer, eu tinha uma sala, né? Onde é o quarto dele hoje. Era uma sala, era enorme essa sala. E de fora a fora, eu tinha um home, que era, acho que tinha uns 2,5 metros esse home. E aí, o que acontecia? Eu colocava dentro tinha uns gavetões assim, e eu colocava dentro desses gavetões CD, DVD, papel, e eram grandes, e mesmo assim eles ficavam abarrotados de coisa. E aí, toda vez que eu precisava encontrar alguma coisa, procurar alguma coisa, gente, era um parto, eu não conseguia achar, era terrível. E aí, o que eu fazia? De vez em quando eu tirava umas coisinhas que não me serviam, mas eu sempre acabava colocando coisa em cima, sabe?
Então, o que aconteceu? Quando eu fiquei grávida do Pedro, eu tive que mudar, eu tive que tirar ali, eu fiz o quarto dele, e aí eu tive que me desfazer desse móvel e pegar um móvelzinho menor. Quando eu peguei esse móvelzinho menor, eu não tinha o que fazer, eu precisava colocar em algum lugar ali. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um móvel menor e eu me desfiz das coisas, sabe? Eu comecei a me desfazer e assim, sem pensar se eu ia usar depois. Se eu via que era uma coisa que não tinha serventia mais, eu mandava embora. E isso me ajudou. E aí, o que acontece? Esse processo eu comecei a fazer em todos os ambientes da minha casa. E isso começou a tornar a minha rotina mais organizada. Hoje, assim, eu não posso dizer que eu sou a pessoa mais organizada do mundo. Eu sei que eu ainda tenho muito para aprender. Mas as dicas que eu vou ensinar aqui para vocês, que eu já apliquei, me ajudam muito, otimiza muito o meu tempo. Então, vou falar aqui para vocês da primeira dica. Primeiro, desapega. Joga fora absolutamente tudo que você não usa. Tudo mesmo. Tem coisa que a gente até olha algumas vezes, assim, você pega, você fala, vou deixar mais um pouquinho porque eu acho que eu vou usar. Só que você não usa, não adianta, a gente nunca usa. Então, desapega. O Wellington, ele adora guardar tranqueira, né? Tanto é que quando eu vou fazer esses desapegos, assim, né? Quando eu vou fazer esses botas-foras aqui em casa, eu nem faço com ele, porque tudo ele quer guardar. Teve uma vez que a gente fez um aqui, tudo ele quis guardar, mas pergunta se ele vê lá, se ele abre a caixinha pra ver o que tem. Não usa. E aí, o que eu faço agora? Eu faço isso sem falar pra ele o que eu joguei fora. E ele nem percebe, eu jogo coisa dele que ele nem se dá conta. Porque só teve uma vez que aconteceu de ele pegar e descobrir. Ah lá, estão ouvindo e ouvindo. Tá ótimo, obrigada. Então, só teve uma vez que aconteceu dele perceber que foi o suporte de TV, que justamente quando a gente trocou esse móvel, eu ia precisar desse suporte de TV, que era um trambolhão. E eu acabei jogando fora. Foi a única vez que ele percebeu. Mas assim, do resto, gente, ele não percebe e a gente fica bem. O que acontece? Depois que a gente joga fora essas coisas, depois que tudo tá no lugar, sem se amontoar, sem se acumular, faz esse teste. Então faz essa limpeza, faz esse bota fora, joga tudo fora e depois você avalia como que você fica. Qual que é o seu sentimento? Eu tenho certeza que você vai sentir uma tranquilidade, sabe? E aí, toda vez que você se perguntar, nossa, e agora, jogo isso fora ou não? Lembra da sensação que você teve quando você fez esse desapego. Por quê? Tem coisas que a gente olha assim e a gente não sabe muito se gosta. Tem até um documentário na Netflix, não sei se vocês já ouviram falar, chama Marie Kondo, né, o nome da mulher, que ela é uma expert em organização, assim, da casa. E o que ela ensina? Ela ensina que quando você tá fazendo a sua organização da casa, você tem que pegar aquela peça, por exemplo, uma peça de roupa. Se você olha para aquela peça e você acha que aquela peça não te agrada tanto assim, dá embora. Sabe por quê? Porque vai ter serventia para outra pessoa, vai agradar muito uma pessoa. Se para você essa peça ela não traz um sentimento gostoso, um sentimento de alegria, para uma pessoa vai trazer. Então, quando você fizer esse desapego, lembra disso. Lembra que se para você não tá mais ou menos, ou não tô gostando muito, dá para uma pessoa, vai fazer uma pessoa feliz. Acho que foi. Tá me ouvindo? Então tá, vamos continuando. Então, o que acontece? Isso vale também para os brinquedos das crianças. Por exemplo, eu faço um bota fora aqui pelo menos uma vez por mês com as coisas do Pedro. A gente criou o hábito de jogar essas coisas fora, por exemplo, brinquedo que falta roda, carrinho que falta roda, boneco que falta cabeça. Essas coisas que não tem mais serventia pra ninguém, eu acabo descartando mesmo. Só que tem brinquedo que o Pedro não gosta mais, ele já tá ficando grandinho. Então eu vou dar pra uma criança que ela vai ficar feliz com aquele brinquedo, entendeu? Então isso é uma coisa que ajuda muito. Então, além dos armários, pegar pelo menos uma vez por mês ali o brinquedo das crianças e
fazer esse bota fora, sabe? Fazer essa doação. Por quê? O que acontece? Quando você desapega das coisas que você não gosta tanto assim, você dá mais valor para as coisas que ficam, entendeu? Então, essa é uma das dicas. A outra dica que eu dou aqui para vocês, com relação à organização. Quando você tem muito a organizar, dá até um medo, assim, você fala, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de fazer tudo? Então, não se assusta. O que você faz? Começa aos poucos. A não ser que você disponha, assim, de tempo livre, aí tudo bem, faz. Eu inclusive, fiz isso nas minhas férias, antes de eu sair do meu antigo trabalho. Eu fiz isso nas minhas férias, eu fiquei, sem brincadeira nenhuma, umas 2 semanas, assim, organizando tudo, tirei tanta coisa da minha casa, tanta coisa. E olha que engraçado, depois que eu fiz isso, que eu voltei a trabalhar, parece que, é igual aquele psicólogo que eu falei pra vocês, ele falou, parece que o seu mundo exterior, ele vai refletir também o seu mundo anterior. E aí eu comecei a perceber que a minha qualidade de vida, me deslocando todo dia pro trabalho, não estava tão boa assim. E eu tenho certeza que essa organização que eu fiz na minha casa, ela me conseguiu trazer mais paz, mais tranquilidade, para eu conseguir refletir sobre as outras áreas da minha vida. Então eu consegui fazer isso, essa organização, em 2 semanas, mas foi assim, quase o dia inteiro organizando, mas tirei muita coisa. Então faz esse teste, mas se você não tem esse tempo, começa aos poucos, começa por parte. Se você, por exemplo, dispõe de 1 hora no seu dia, coloca uma meta. Então, por exemplo, você tem 1 hora, então você nessa 1 hora você vai arrumar uma gaveta. E aí na outra 1 hora você vai arrumar uma sapateira. Entendeu? Vai organizando por parte. E outra coisa também, quando você for arrumar o seu guarda-roupa, não adianta você tirar as coisas, dobrar e guardar. Não é pra fazer isso, é pra você desapegar. Então, tirou as coisas do guarda-roupa, tira tudo que não te agrada mais. Tira, nem pensa. Não gosta muito, mais ou menos, tira. Inclusive, roupas que não te servem mais. Quantas pessoas ficam guardando roupa, deixando a roupa lá e falam, não, um dia eu vou emagrecer. Quem nunca, né? Quem já não fez isso? Eu vou emagrecer, deixa aqui que eu vou guardar. Gente, não dá certo. Deixa, 2, no máximo 3 peças ali de roupa. E aí, o resto, desapega. Eu lembro que quando eu fiz meu chá de cozinha antes de casar, eu comprei um shorts lindo, maravilhoso. Eu comprei e já não serviu. Naquele dia já não serviu. E aí eu guardei. Falei, não, eu vou usar mais pra frente. Deixa aí que eu vou usar. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E o shorts continuou lá. Eu não consegui usar o shorts novinho. E falei, quer saber de uma coisa? Vou dar embora. E aí dei embora. Pronto, fiz uma pessoa feliz. Que tá com shorts lindo, maravilhoso. Magrinha. E tá lá, né, usando. Então, vamos começar a pensar nisso. Então, quando você faz, né, esse passo de você começar aos poucos, ele te ajuda a não desanimar, sabe? Então, gente, vamos fazer isso, porque eu até brinquei ontem com a minha cunhada. Falei, olha, quando a gente desapega das roupas que não servem mais pra gente, isso até ajuda a gente a emagrecer. Mas é verdade, a gente tem que fazer isso mesmo. Então, vamos lá para outro passo aqui. Crie o hábito de arrumar o que você bagunçou e não bagunçar o que você arrumou. Porque que acontece? Quando a gente vai fazendo essa faxina, essa organização da casa aos poucos, muita gente fala assim, tá, mas aí eu vou começar pela sapateira, até eu terminar a casa toda, a sapateira já tá bagunçada de novo, não é isso? Mas é porque vocês não colocam esse hábito que eu vou ensinar agora em prática, que é criar o hábito de arrumar o que bagunçou. Então, tem uma diferença. É como se fosse assim, você suja, você limpa. Então, é assim, sujou, limpou. E não limpou e depois você vai sujar, entendeu? O que acontece? Desse modo, você evita de ficar com peso na consciência por ter a sua casa o tempo todo bagunçada. Você vai conseguir manter ela sempre limpinha. Lembra que eu falei aqui pra vocês num vídeo, tem um vídeo no meu perfil, sobre hábitos, que todo hábito no começo de instalação, ele é difícil, né? É um processo difícil para você criar alguma coisa que ela esteja em modo automático. Só que quando você consegue criar esse hábito de sujou e já limpar, você faz isso tão automático que você nem pensa.
Às vezes a gente tá no almoço de domingo, assim, né, barriga cheia, todo mundo na mesa e fala, ai, tem que limpar. Quando você cria esse hábito de sujou, limpou, é automático, entendeu? Então, quem não assistiu, assiste esse vídeo de instalação de hábitos que é muito legal. Então, esse passo aqui, ele vai te ajudar a deixar a sua casa sempre arrumada. A gente sabe, assim, que imprevistos acontecem, né? A gente sabe que nem sempre é possível deixar a casa sempre organizada. Só que, o que a gente vai fazer, assim, nesse caso? A gente vai fazer com que isso seja uma exceção. A regra na sua casa vai ser sempre estar organizada. Quando tiver imprevistos, vai ser a exceção. Paciência, depois você faz, não se culpe por isso, entendeu? E isso evita também que você fique naquela. Você vai receber uma visita inesperada, sua casa tá uma bagunça, e aí a pessoa chega, você não tem nem o que fazer, não tem nem onde esconder. E aí você fica com aquela sensação, nossa, o que vão pensar de mim, não é mesmo? Então, gente, é uma coisa que é um pouco difícil de instalar esse hábito, né? Mas depois que você instala, dá uma paz, dá uma tranquilidade, é muito bom, vocês têm que tentar. Outra coisa muito legal, que é a organização alimentar. Não sei se vocês já ouviram falar da organização alimentar. Ela te ajuda a evitar, né, essa desorganização financeira, porque quando você faz a organização alimentar, você não precisa ficar toda semana indo no mercado comprar um monte de coisa e depois com esse monte de coisa você pensar o que você vai fazer de refeição. Não, o que você faz? Na organização alimentar, você prepara um cardápio. E como que é preparado esse cardápio? Ele é preparado com as coisas que você tem em casa. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir os seus armários, você vai ver, olha, eu tenho isso, tenho isso. O que eu posso fazer com isso? E aí você começa a montar o seu cardápio. No começo, você vai falar, tem que montar cardápio? Gente, mas testa pra vocês verem. Por quê? Porque você vai usar tudo que você tem ali no armário e se faltar um ingrediente ou outro, é isso que você vai colocar na sua lista de compras pra você comprar, entendeu? E aí você não corre o risco de ficar comprando aquele monte de coisa e depois jogando tudo fora ou sem saber o que fazer com aquilo e às vezes gastar mais do que o seu orçamento mensal porque você acabou comprando coisa além da conta. Então, quando você faz esse planejamento, você consegue ter essa otimização também das suas finanças, além da sua organização, né? Que mais que eu tenho pra falar desse tema? E aí, o que eu faço, né? Eu, particularmente, como eu não tenho o costume de cozinhar todos os dias, deveria cozinhar todos os dias, eu fazia isso antes, só que para otimizar o meu tempo, o que eu faço agora? Eu faço uma organização alimentar uma vez por semana. Uma vez, no máximo 2. Porque aí eu faço esse cardápio e aí com esse cardápio eu pego um dia e deixo tudo preparado. Deixo todo o cardápio da semana preparado. Então, por exemplo, se você quer fazer um dia um estrogonofe de frango e você comprou frango, você vai fazer um estrogonofe e um fricassê. Então, você usou o mesmo refogado ali, você usou o seu tempo da mesma forma e você fez 2 receitas diferentes. E o processo de congelamento, você faz todo o processo certo, sabe? De congelar, para quando você conseguir descongelar, ele tá ali bonitinho. Então, isso é muito legal, você fazer essas otimizações. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa com carne moída. Então, você faz toda a carne moída e você usa metade para fazer um hambúrguer, por exemplo, a outra metade para fazer um macarrão. Então, isso também ajuda, essa organização alimentar, ela ajuda na otimização do seu tempo. Então, é isso, gente. Eu acho que esse assunto de organização, ele dá pano pra manga. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre organização. Só que aí eu quis trazer essas dicas aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Testem o que eu ensinei aqui. Criem o hábito também de dormir com a casa organizada, de dormir com a casa toda limpa. E presta atenção no seu sono. Presta atenção como que você vai dormir, quais são esses sentimentos que você vai ter. E guarda isso, grava isso, porque toda vez que você sentir preguiça de organizar sua casa à noite antes de dormir, toda vez que você pensar 2 vezes, você vai lembrar de quanto você se sentiu bem deixando sua casa arrumada, para deixar a sua noite de sono tranquila e no outro dia começar o dia com tudo. Tá certo? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. E toda semana eu vou trazer aqui pra vocês um assunto diferente. Tchau, tchau!